Olá, sejam muito bem-vindos ao 100 edição especial desta terça-feira. Nós vamos conversar com o redator-chefe de Veja, Policarpo Júnior, chefe da sucursal de Brasília e um dos responsáveis pelo furo que nesta terça-feira revelou que o senador Delcídio Amaral foi procurado pelo ministro Aloysio Mercadante com uma proposta pouco republicana. Mercadante quis comprar o silêncio de Delcídio Amaral, que estava negociando uma delação premiada no âmbito da Lava Jato. Júnior, tudo bem? Boa noite, Grebe. Boa noite. Conte, por favor, quais foram os bastidores dessa reportagem. Como é que vocês chegaram a esse material? Grebe, desde que se soube que o senador Delcídio Amaral estava negociando uma delação premiada, né, toda a equipe de Brasília, os repórteres, os editores, se concentraram em tentar descobrir o que ele tinha para revelar. Porque é do conhecimento de todo mundo que cobre política em Brasília que o senador teve ligado intimamente aos dois governos do ex-presidente Lula e ao governo Dilma. Então ele era dono dos maiores e mais bem guardados segredos da República. Então a equipe toda estava de alerta. Há 2 semanas começaram a vazar os primeiros trechos da delação premiada e a gente sabia que havia uma coisa ainda muito importante a ser revelada, que era exatamente isso que nós publicamos hoje, e a tentativa do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, de comprar o silêncio do senador Delcídio Amaral para que ele não revelasse esses segredos. Muito bem. E o que chama a atenção nesse material é que ele não é calcado apenas no texto da delação, na papelada que vem do Supremo Tribunal Federal, a delação que foi homologada hoje pelo ministro Teori Zavascki. Mas é calcado também numa gravação. Vocês tiveram acesso a uma gravação com a voz do ministro Aloysio Mercadante, fazendo essas propostas a um assessor do Delcídio Amaral. Como é que se deu essa gravação, Júnior? Segundo conta o próprio Delcídio na sua delação premiada, logo depois que surgiram os primeiros indícios de que ele estava negociando essa delação premiada com o Ministério Público, um assessor dele, chamado José Eduardo Mazargão, foi procurado pelo senador Delcídio Amaral por uma conversa. O senador narra que estranhou, ao ser informado pelo Mazargão dessa abordagem, estranhou a abordagem porque não havia entre ele e o senador nenhuma relação de amizade, né? O senador oferecia ajuda e não havia nenhuma relação de amizade que justificasse aquela abordagem. O ministro, né? O Mercadante, né? O ministro Mercadante. O senador Delcídio é que ficou desconfiado dessa abordagem, porque, segundo ele, não havia nenhuma relação de proximidade, muito menos de amizade com o ministro Mercadante. A gravação em si, vocês dão alguns detalhes dela, ela aconteceu no próprio Ministério da Educação, não é isso? Foi feita com um celular? Foi feita uma gravação de ambiente, assim? Foram duas gravações, né, em 2 dias distintos, uma no começo de dezembro, uma no dia 1º de dezembro, outra no dia 9 de dezembro, feitas no próprio celular do assessor José Eduardo Mazargão, e essa segunda, inclusive, já em sintonia com o próprio senador e já com o Ministério Público, sabendo que essas gravações estavam sendo realizadas. Muito bem. Júnior, vamos repassar rapidamente os trechos principais desse material que vocês revelaram hoje, para que você possa comentar, por favor. Nós selecionamos 3 passagens da gravação, certo? Uma que fala sobre a proposta inicial de silêncio, uma que fala sobre a ajuda financeira, que poderia ser dada ao senador Delcídio e à sua família, e uma que fala sobre a ajuda jurídica que o Mercadante e o governo poderiam proporcionar. Vamos lá, vamos começar com um desses trechos e você comenta em seguida, por favor. Eu me disponho, já te falei isso, reservadamente, eu faço uma agenda no Mato Grosso do Sul, tenho de visitar a universidade, o instituto, eu falo, Mike, eu quero passar aí, outra vez ela fez um jantar para mim, isso que eu falei, quando eu fui lá fazer uma agenda, ela fez um jantar na casa. Então eu gostaria de passar aí, dar um abraço e tal, se tiver espaço. Só pra você ter uma ideia, estão vendendo a casa. Para não ficar exposta. Não, até para Arrecadadinho. arrecadadinho. Os carros, a casa, a fazenda, porque é da mãe e do irmão, então lá não vai mexer. Que é dele. Aliás, o irmão está vindo aí para tratar desses assuntos.
Assunto financeiro mesmo. Patrimônio da família. Patrimônio, as dívidas que ele tem. Você tem uma ideia da situação dele? O salário dele tem consignado. O salário do Delcídio tem empréstimo consignado. Que ele está pagando. Bom, isso aí também a gente pode ver o que a gente pode ajudar. Na coisa de advogado, essa coisa. Não sei. Então, mas agora você tem que dizer o que eu posso ajudar. Só estou aqui para ajudar. Não quero nem que veja o que eu posso ajudar. Bom, então aí a gente mostrou as falas do Delcídio, as falas do Marzagão, com chiadinho de fundo, uma gravação feita numa circunstância não, né, ideal. Mercadante oferecer ajuda financeira, não é isso? No final. E é bom observar, Graeb, o cuidado que o senador tem, o ministro tem com as palavras, né? Ele fica perceptível que ele é muito cuidadoso a maneira como ele coloca, ele oferece essa ajuda ao senador. Mas também fica claro que eles estão falando de ajuda financeira, né? O assessor está explicando ao ministro que o senador está tendo que se desfazer de alguns bens para custear a defesa dele, e nesse instante o ministro se coloca à disposição para ajudar, inclusive, a pagar o advogado, se fosse o caso. Muito bem. Vamos ver o segundo trecho que a gente separou. Vou tentar um parecer jurídico que tente encontrar uma brecha para que o Senado se pronuncie junto ao Supremo pedindo o relaxamento da prisão, que ela não se justifica mais. Acho que esse é o caminho que eu vejo. Vou estudar e te dou retorno de hoje para amanhã. Isso, porque o problema é que o dia D é terça-feira. Tá. E se passar a terça-feira e não sair, só ano que vem. Não, mas o presidente vai ficar no exercício. Também precisa conversar com o Lewandowski, eu posso falar com ele, para ver se a gente encontra uma saída. Mas eu vou, pode falar com o ministro Supremo também. Bom, Júnior, eu reputo essa uma das passagens mais graves dessa conversa. É o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, dizendo que tem como influir no Supremo Tribunal Federal para conseguir uma saída favorável para alguém que está preso. É bom lembrar que na delação do próprio senador Delcídio, em um dos anexos, ele detalha o que já seria uma incursão do próprio governo para tentar influenciar nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Ele relata, em um de seus depoimentos, que a presidente Dilma teria ido pessoalmente, numa das viagens dela ao exterior, uma missão que ela tinha no exterior, ela desviou da agenda para ter um encontro em Portugal com o ministro Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, para tratar do assunto Lava Jato. Quer dizer, essa revelação do ministro da Educação de que ele também tem o poder de interferir é gravíssima, porque mostra o presidente do Supremo Tribunal Federal como alvo da investida. Exatamente, na órbita da presidente e do ministro da Educação, ambos tentando influenciar. Primeiro da presidente e agora do ministro da Educação. Muito bem. E o terceiro trecho que nós selecionamos, vamos lá. Eu, dentro, vou tentar ajudar no que eu posso. Dentro do governo, dentro do partido mesmo, eu tenho muitas relações hoje. Mas vou tentar, porque eu achei um absurdo. Agora, eu quero ajudar o que eu puder. Eu vou fazer o que eu puder. Sim, com certeza. Não adianta me pedir para fazer o que eu não posso fazer, eu não vou fazer. Agora, o que eu posso, o que eu puder fazer, eu farei. Então eu quero que você saiba disso. Conversamos nós dois, você veja lá o que você acha que ajuda, tá? E me passa, e eu vejo as providências que a gente pode tomar. Mas não fica completamente sozinho, não fica um para segurança. O senhor é a terceira pessoa. No dia do acontecido, ligou o Renan para a Maica, solidariedade, e o Sarney para a Maica. Absolutamente mais nada. Eu ia ligar para a Maica. Bom, tem uma palavrinha muito importante na fala do Aloysio Mercadante. Governo. Não é isso, Júnior? Governo. E vale ressaltar, Grebe, que no momento em que essas conversas ocorrem, o senador Delcídio Amaral está preso. Está preso. E a prioridade dele naquele momento, obviamente, como todo preso, é tentar deixar a prisão. Né? E o que o ministro oferecia nesse instante? Oferecia todo um arcabouço jurídico, político e financeiro para que o senador fosse retirado da prisão.
era uma proposta, de fato, muito tentadora para quem está preso. Só para esclarecer, para quem não é familiarizado com os nomes, Maica é a mulher do Delcídio Amaral, certo? E essa fala é interessante também, Júnior, porque ela mostra que só Renan e Sarney, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado, e o ex-senador e ex-presidente José Sarney mostraram alguma espécie de solidariedade. Certamente também não sentem em mente algum benefício próprio, né? Mas aparentemente o PT, logo no primeiro momento, descartou completamente o Delcídio, né? O que reforça a tese, vocês devem ter acompanhado aí ao longo do dia, que o senador Mercadante declarou que foi uma incursão pessoal dele. Ela Muito não bem. foi institucional, não teve nada a ver com o governo, ela foi uma decisão pessoal. Agora, ela não poderia ter sido pessoal, já que não há nenhuma relação pessoal entre ele e o senador. Ela não poderia ter sido partidária, porque o PT foi o primeiro a largar o senador quando ele foi preso. Uhum. Sobrou uma única alternativa, uma missão institucional, uma missão de governo. Eu acho que essas gravações que foram apresentadas, elas traduzem essa ação. Fica evidente que tem uma ação institucional, comprovada, inclusive, nas primeiras falas do próprio Mercadante, onde ele diz que no governo ele teria como ajudar o Delcídio. Uhum. Isso é evidente em uma das falas dele. Muito bem. Teve uma operação, de fato, ao longo do dia, não só na entrevista coletiva que o ministro Mercadante concedeu, mas também na nota que a presidente Dilma concedeu, para circunscrever tudo a uma abordagem do Mercadante. Mas essa hipótese é improvável, não é isso, Júnior? Completamente improvável, por isso que eu acabei de dizer, né? Uhum. Está demonstrado, e o assessor do Mercadante, inclusive, já prestou um depoimento ao Ministério Público, em que ele diz que não havia, de fato, nenhuma relação pessoal que justificasse tal abordagem. Mercadante e Delcídio, é sabido aqui em Brasília, eram considerados, inclusive, desafetos políticos, embora fossem do mesmo partido. Muito bem. Como é que fica a situação do ministro Mercadante na sua avaliação, Júnior? Como é que está a movimentação de bastidor? A gente sabe que a oposição já entrou com 2 pedidos visando o afastamento dele. Um no Supremo, que talvez não prospere porque talvez não seja o foro adequado, e outro na Justiça Federal. Você vê chances para prosperar um afastamento do ministro, ou agora os petistas lá do Planalto estão todos abraçados uns aos outros? A imagem que eu acho que ficou do dia de hoje, pelo menos, é que as coisas aqui em Brasília têm acontecido e mudado numa velocidade impressionante. Às vezes a gente está falando uma coisa aqui, daqui a 10 minutos ela já mudou completamente. Mas a impressão que ficou do dia de hoje é que houve uma decisão dos principais personagens desse escândalo, os principais personagens petistas, de que eles resolveram de fato se abraçar. Ou salva todo mundo, ou não salva ninguém. E isso, nesse abraço, entra inclusive o ex-presidente Lula, que a qualquer momento pode ser anunciado como mais novo ministro do governo Dilma, não é isso? Decisão que, se confirmada, né, do Lula integrar o ministério da Dilma, vai se transformar certamente numa nova e gigantesca polêmica. Só para lembrar um caso, os nossos telespectadores devem lembrar, há um tempo atrás foi cassado, o Congresso cassou o deputado Donadon, por corrupção, por processo. No meio, às vésperas do julgamento do deputado que tem foro privilegiado aqui no STF, ele renunciou ao mandato. Com que objetivo? Com o objetivo de que o processo dele saísse do Supremo, onde já estava pronto para ser julgado, e voltasse para a Justiça Comum. Alguns juristas estão interpretando essa manobra, essa decisão do ex-presidente Lula em assumir o ministério como uma manobra similar a essa do Donadon. Então ele estaria tentando entrar no governo como um subterfúgio para fugir do juiz Sérgio Moro no Paraná. Seria uma espécie de chicana. Que pode não prosperar, como não prosperou essa tentativa do ex-deputado Donadon. Então quer dizer que pode ter mais um revés jurídico nessa tentativa. Assim como eles tiveram um revés jurídico no caso do ministro
que foi sem nunca ter sido da Justiça, o ministro Wellington, né, que não podia ter assumido aquele, talvez o mesmo se dê no caso do Lula, é isso. É isso, Greg. E outra coisa a se destacar, né, com as delações do Delcídio e de outros personagens do escândalo da Lava Jato, você já tem um número de ministros do governo Dilma muito grande, citados como envolvidos ou beneficiários do esquema de corrupção da Petrobras, o que chama muito a atenção. A chegada do presidente Lula reforça a impressão que toda essa estrutura que se beneficiava desse esquema de corrupção está se aglutinando no próprio governo. Isso é muito ruim para todo mundo. A presidente Dilma começou com a imagem de faxineira, né, limpando os ministros enrolados, pode acabar agora com a imagem de carcereira, sendo o Planalto a grande carceragem, é isso? O que ficou evidente no depoimento do senador Delcídio? Que Lula e Dilma sabiam do esquema de corrupção da Petrobras, se beneficiaram dele e ambos atuaram para tentar impedir que a justiça chegasse ao final das investigações. Tudo isso é muito grave. Muito bem, Júnior. Parabéns pela reportagem que teve uma repercussão imensa e que certamente ajudou a lançar mais luz nessa terrível história que a gente está acompanhando. E até a próxima conversa. Obrigado por ter comparecido. Estendendo apenas os parabéns aí aos repórteres Robson Bonin e Daniel Pereira, né? Claro. Estiveram aí na linha de frente dessa matéria. Muito bem. Muito obrigado, hein, Júnior. Até a próxima. Um abraço. Obrigado a vocês que acompanharam essa conversa. Até o próximo Sem Edição.